Como que eu faço? Qual que é a minha sugestão para implementar dentro de uma rotina de clínica de estética a implementação dos exames laboratoriais durante a avaliação, né? Então eu vou orientar como que eu faço em relação a isso. O que nós precisamos de entender é assim, os exames laboratoriais, eles vão nos falar como que está esse organismo, como que está o metabolismo desse paciente internamente. E nós sabemos que muitas funções que o organismo precisa de fazer para nos proteger, por exemplo, o nosso organismo ele é capaz de nos proteger de inflamações, de agressões do meio externo, de antioxidantes. Só o fato de nós respirarmos, né, o fato de nós trazermos o oxigênio para dentro de nós já estamos proporcionando ao nosso organismo a formação de radicais livres, que são os radicais livres de oxigênio. São radicais que eles são formados a partir do oxigênio que nós respiramos. O nosso organismo, uma vez que ele sabe que nós estamos sempre expostos a esses tipos de agressões, ele por si só, ele é capaz de proteger defesas para nós. Então assim, ele sabe que nós vamos respirar e que respirando a gente forma radicais livres. Então ele mesmo, ele possui enzimas que são capazes de controlar esses radicais livres para fazer com que o nosso corpo funcione de uma maneira mais apropriada. Agora o que acontece? Quando nós tínhamos uma alimentação, né, mais saudável, através da nossa própria alimentação, o corpo ele recebia nutrientes de uma forma satisfatória, a tal ponto de repor aí, fazer com que essas enzimas funcionassem adequadamente. Porque essas enzimas, para elas serem sinalizadas, para elas existirem, muitas delas estão ligadas a alguns minerais ou a algumas vitaminas. Então, para que essas enzimas sejam ativadas a nos proteger, o nosso organismo precisa estar com esses minerais ou com essas vitaminas ou até com esses oligoelementos. Oligoelementos são substâncias que nós precisamos de ter, que faz parte do nosso metabolismo em concentrações muito pequenas. E às vezes elas são tão pequenas que a gente não consegue ter isso através do alimento, porque é difícil ter um alimento que contém aquele nutriente, tá? Ou é difícil absorver aquele nutriente, enfim. Então, quando o nosso organismo ele tem esses nutrientes provenientes da alimentação, ele por si só é capaz de nos proteger, de nos defender. Portanto, como hoje nós vivemos uma época, uma geração, um século, em que as pessoas estão se alimentando muito industrialmente, até pelo tempo, né? Como nós estamos aí numa correria muito louca, é muito mais fácil você passar no fast food, comprar um lanche, você pedir uma pizza por telefone, ou você pedir um alimento industrializado, passar no mercado e comprar qualquer tipo de enlatado na correria para se alimentar, do que ter o tempo de cozinhar o alimento. Então, a praticidade, o acesso a esse tipo de alimento está fazendo com que nós estamos vivendo uma geração muito inflamada. Então eu falo literalmente que nós verdadeiramente estamos sim vivendo uma geração mimimi. Antigamente nós não ouvíamos falar em tanta depressão, em tanta doença autoimune, em tanta alergia, todas essas ites que nós temos, né? A sinusite, a rinite e não sei lá mais quantas ites que nós temos, tudo isso hoje está sendo comprovado pela literatura que muitas são proporcionadas por causa de uma alimentação ruim, de uma alimentação errada. E essa alimentação, ela causa uma inflamação no nosso intestino, no nosso corpo e consequentemente vai produzindo aí mais radicais livres, mais inflamação, mais agressores para nós, né? Então, uma vez que a gente tem o domínio de como que está o corpo do paciente, como que ele está trabalhando, se ele está trabalhando de uma forma correta ou se ele está tendo deficiência em algum sistema, fica fácil da gente conseguir fazer os ajustes. Então, os exames laboratoriais na estética, ele nada mais é do que a gente entender como que o corpo está trabalhando. Um corpo, quando ele não está funcionando adequadamente, quando ele já está começando a dar sinais e sintomas de que
as funções não estão sendo realizadas conforme a gente precisa, isso responde na nossa pele, responde no externo, responde na unha, no cabelo. Então, se a gente quer pensar em oferecer para o nosso paciente um resultado estético que tenha durabilidade, é necessário que o organismo do paciente esteja funcionando de uma forma adequada. Então, os exames laboratoriais, eles podem muito nos ajudar. E hoje está cada vez mais comum nós termos pacientes com mancha, com acne, com dermatite, com telangiectasia. Isso hoje é muito frequente. Eu não sei se vocês perceberam no cotidiano de vocês, mas o índice de pacientes que voltaram com melasma agora pós-pandemia, aliás, nem sei se eu posso falar pós-pandemia, porque nós ainda estamos aí nessa situação, né? Mas o número de pacientes com melasma mais ativo agora, nessa época, está muito forte, está muito presente. Eu tenho recebido isso muito rotineiramente no meu cotidiano. Isso se dá porque somente a estresse? Não somente a estresse. O melasma ele não é proveniente somente do estresse. O estresse ajuda? Sim, com certeza. Mas a alimentação que nós estamos tendo nessa época, a nossa ansiedade dessa época é muito maior. Então, assim, como nós estamos vivendo um período que está proporcionando muita ansiedade, o nosso corpo tem a necessidade do doce, porque o doce libera a serotonina e com isso a gente acalma. A gente tem mais sensação de prazer, de bem-estar. E comendo mais doce, a gente inflama. Tendo mais inflamação, consequentemente, nós temos mais mancha, temos mais acne. Então, tudo isso é um ciclo.